Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e esse vídeo é sobre a correção do PET volume 5 de língua inglesa do 9º ano, semana 1. Para quem está seguindo os vídeos ou querem acompanhar a partir deste, as correções anteriores, eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para vocês acompanharem, tá? Algumas pessoas pediram para eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra, da fonte, para quem assiste pelo celular. Eu tentei melhorar um pouquinho. Gostaria que vocês dessem aí um feedback para eu tentar ajustar o melhor que puder para vocês, tá? Nessa primeira página, então, vocês já conhecem, é aquela onde vocês têm aí algumas orientações e as dicas que eu sempre trago para vocês, que é ter o seu caderno em mãos, o dicionário, fazer seu próprio vocabulário e não deixar de ler as orientações e enunciados com atenção. Nessa atividade, vocês têm aí um texto e imagens sobre entertainment. Então, a gente vai falar sobre entretenimento, né? E vamos falar sobre filmes, artistas, né? Que vocês provavelmente conhecem ou já ouviram falar. E a maioria das respostas aqui vão ser pessoais. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser ler o texto a primeira vez, tentando conectar as palavrinhas que vocês já conhecem, aquelas que vocês conseguem entender pelo contexto. Como o texto é pequeno e tem muitas palavras cognatas, pode ser que nem precise ler a segunda vez, mas se for necessário, façam a segunda, a terceira e a quarta leitura, tá? Leiam quantas vezes for necessário, até conseguir entender o sentido geral, o que está falando aí nesse texto, tá bom? E aí vamos responder as questões. Na questão 1, eu tenho aí sobre Entertainment Question. What's your favorite? Então, eu quero saber qual é o seu ator favorito, atriz favorita, tá? Então, são respostas pessoais. What's your favorite actor? Qual é o seu ator favorito? What's your favorite actress? Qual é a sua atriz favorita? What's your favorite male singer? Qual é a sua cantora? O seu cantor, desculpa, né? O seu cantor homem preferido. What's your favorite male singer? Qual é a sua cantora feminina, mulher, que você mais gosta? What's your favorite music band? Qual é a sua banda favorita? Banda musical. And what's your favorite director of film? Qual é o seu diretor de filme favorito? Então, vocês vão aí só colocar os nomes, né, das suas preferências. Na questão 2, read the text again and memorize every new word. Então, você vai ler o texto novamente, tentando memorizar palavras novas. Como você já provavelmente fez isso 1, 2 ou 3 vezes, ou 4, então, com certeza, você já memorizou pelo menos 1 ou 2 palavras novas que você não conhecia antes. Anota, porque isso também ajuda, tá? Questão 3. Take out text to linking words. Então, vocês vão tirar do texto 2 palavrinhas que são conjunções, são linking words. Nós vamos falar disso um pouquinho mais no final do vídeo, tá? São palavrinhas que servem para ligar uma ideia à outra. Então, eu coloquei aí 4 que aparecem no texto, mas vocês podem escolher 2 delas, tá? And, or, but e because. And, que é o nosso e, né? Que dá a ideia de adição. Eu tenho o or, que é o, em português, ou, que é alternância, da ideia de alternância, uma coisa ou outra, né? Eu tenho o but, que é o mas, que dá a ideia de contradição. E tenho o because, que é o porquê, explicando alguma coisa ou respondendo alguma coisa, tá? Confira a sinopse de 4 filmes ganhadores em algumas das principais categorias de premiação. O desafio, e é um grande desafio, é ler o parágrafo em inglês e tentar descobrir de qual filme está sendo falado. Foi um desafio até para mim, porque tem alguns filmes aí que eu não conheço, não assisti, e aí vocês vão fazer o quê? Como dica, né? Vão ler aí o parágrafo, vão tentar traduzir, e é pesquisa. Vamos pesquisar aí de acordo com as opções das questões aí de A até D em cada uma das opções, das sinopses. Então, nessa primeira sinopse, eu tenho aí falando um trechinho então sobre um filme, e eu tenho 4 nomes de atrizes. E aí eu até deixei aqui para vocês o seguinte, porque eu pesquisei, e a sinopse é sobre a história da cantora Kate Bush.
E eu não encontrei nenhuma relação entre as atrizes relacionadas aí nas questões e a sinopse citada. Então, se alguém encontrar, pode postar aqui nos comentários que vai ajudar todo mundo, tá? As atrizes, então, são Renée Zellweger, Sigourney Weaver, Demi Moore e Deborah Ann Woll. Eu não encontrei nada relacionado a essa sinopse e essas atrizes. Então, se alguém encontrar, deixa pra gente no comentário. A sinopse 2 está falando aí sobre uma historinha bem conhecida da maioria de vocês. Esse daí eu conheço e assisti e gosto muito, adoro o desenho. E aí, depois de ler essa sinopse, vocês vão ver aí que as opções são Ice Age, que é a Era do Gelo em português, Toy Story 4, que é o Toy Story, né, dos bonequinhos lá, Woodpecker e Rick and Morty. Esses dois últimos eu não vi. Mas, segundo a sinopse, é sobre o Toy Story 4. Sinopse 3 está falando aí também de um outro filme, e aí é pesquisa também, né, para a gente saber sobre qual filme está falando. E aí eu tenho aí 4 opções: The Intern, Top Gun, Parasite, A Star is Born. E aí, segundo a sinopse e pesquisa, esse filme é a letra C. Na sinopse 4, está falando aí sobre também um outro filme, né? E eu tenho como opção Wonder Woman, Shark, só para constar, né? A letra A é Mulher Maravilha, na letra B, Tubarão, Stranger Things 4, Coisas Estranhas 4 e Joker, que é o palhaço, tá? Então, joke significa piada, né? E aí, Joker, contador de piada, que geralmente né, um palhaço. E aí tem um filme chamado O Palhaço, que conta sobre a história que está falando aí nessa sinopse. Então, é a opção D. Write something in English about the world of entertainment. Então, eu tenho 2 imagens, né, sobre 2 filmes. Do da Mulher Maravilha aí tem até uma imagem com relação a um filme mais antigo, outro mais novo, né? Mais recente. E eu tenho aí a imagem do Jean-Claude Van Damme, que fez vários filmes sobre karatê. E aí, para quem nunca assistiu, pode, né? Se quiser e tiver interesse, pode assistir aí só para ver, por curiosidade mesmo, para divertir. E aqui, o que está pedindo é para você escrever alguma coisa sobre o mundo do entretenimento. Não precisa necessariamente ser sobre essas imagens, tá? Então, aqui você vai poder pesquisar algo sobre esse mundo do entretenimento e escrever um pequeno parágrafo sobre esse assunto. Uma dica que eu deixei aqui para vocês é fazer isso em português primeiro, e aí depois você tenta passar para o inglês. Então, tenta usar palavras mais fáceis, palavras que você já conhece, para ficar mais fácil você conseguir passar para o inglês sem muita ajuda do dicionário, tá? Claro que você pode usar o dicionário, o tradutor, mas tenta fazer isso sozinho para você ir já tentando trabalhar isso na sua cabeça. Como você produzir um texto, né? Frases curtas, frases maiores, palavras novas, por você mesmo, sem ficar tentando o tempo todo buscar ajuda no dicionário. Aí, uma palavrinha ou outra que você não sabe, você pode buscar, claro, tá? E aí tenta expressar a sua ideia da melhor forma que você conseguir fazer isso sozinho. Aqui a gente vai falar então um pouquinho sobre os linking words, só para a gente revisar, tá? Vocês têm aqui então as conjunções que funcionam como conectivos nas frases. Elas desempenham o papel então de conectar ideias, unindo termos ou mesmo orações. Então eu posso unir 2 orações, né, independentes, ou posso unir ideias. As linking words podem expressar ideias de continuação, de conclusão, de adição, de oposição, de comparação, de explicação e etc. Tá? Como a gente viu, pegamos as palavrinhas lá do exemplo nos textos, né? Para a gente ver como funciona isso. Então, para terminar aqui, Coordinating Conjunctions, conjunções coordenativas, têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes que possuem a mesma classe gramatical. A gente está falando aqui de uma revisão bem rapidinha, só com um resuminho para vocês entenderem o que são as conjunções, tá? Geralmente elas aparecem no meio da frase, sendo que as mais utilizadas são and, que é o e em português, but, que é o mas, porém, todavia, contudo, em português, né? O for, que é pois, visto que, or, que é o ou,
nor, que é o nem, quando eu quero dizer nem isso, nem aquilo, né? So, que é o então, é muito usado no inglês, e o yet, que significa mas, contudo, porém, dependendo da situação aí, tá? Ele pode servir como essa conjunção e depois vocês vão ver também, vão relembrar dela lá no present perfect, né? Que é muito usado, que é o ainda. Exemplos. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Então, é uma ideia de adição. Eu gosto dos dois, né? I would go to the beach, but it's raining. Eu iria à praia, mas está chovendo. Então, eu tenho aí o but, que é o mas, que é uma ideia de oposição. Eu iria à praia, mas como está chovendo, eu não vou, tá? A ideia é mais ou menos essa. Eu deixei aí para vocês embaixo o link de onde eu tirei essa pesquisa, que é do www.todamateria.com. Não estou fazendo propaganda, é só uma dica mesmo de sites que vocês podem pesquisar, tá? Com confiança. Então, toda a matéria, só língua inglesa, tem vários outros sites aí confiáveis que vocês podem pesquisar e estudar sozinhos. Eu espero então ter ajudado, assim terminamos a nossa atividade. Revejam o vídeo e vão pausando aí para fazer as atividades à medida que vocês forem precisando. Refaçam as atividades, enviem para os seus professores, se cuidem e até a próxima.